Muito bem, futuros servidores do CNMP. Vamos conhecer as competências do CNMP conforme o aspecto da Constituição Federal e da mesma forma do regimento interno do CNMP, tá certo? Muito bem. Vimos no vídeo anterior que o Conselho Nacional do Ministério Público, ele tem como incumbência ser um órgão de natureza administrativa, tá certo? Então, as responsabilidades, as competências do CNMP vão ficar basicamente sob o aspecto do direito administrativo, aplicando a 8.112, a Lei Complementar 75, que é a lei orgânica dos membros do MPU, a Lei 8.625, que é direcionada ao MP dos Estados, então, a Lei 9784, de 429. Então, basicamente, o CNMP tem a competência primordial sobre o aspecto administrativo, tá certo? O aspecto de gestão do Ministério Público. Porque, como eu falei no vídeo passado, o Conselho Nacional do Ministério Público foi criado para profissionalizar, aprimorar as atividades desenvolvidas pelo Ministério Público, sob o aspecto administrativo e, em alguns casos, também sob o aspecto funcional. Então, nessa área, nós temos algumas competências do CNMP. Vamos lá. Primeira competência, nós temos aqui, zelar pelas autonomias do Ministério Público. Pessoal, Ministério Público, ele é uma instituição a qual não é vinculada a nenhum dos poderes da nossa República. O Ministério Público, ele é uma instituição permanente, essencial à justiça, que não tem vinculação a nenhum dos poderes da República. Por isso, o Ministério Público, o MP, ele tem autonomias administrativa, financeira e funcional, tá certo? Então, por exemplo, os atos administrativos praticados pelo MP são o próprio MP que pratica as determinados atos administrativos e total os atos de administração. Contratos administrativos, suas portarias, resoluções, regimento interno, tudo isso é emanado pelo próprio Ministério Público, porque ele tem autonomias administrativa e também tem autonomia financeira. Ele faz a proposta da sua orçamento, elabora a proposta orçamentária anual, né? O próprio Ministério Público tem essa competência. E também tem a autonomia funcional. A autonomia funcional significa o seguinte, do Ministério Público. A autonomia funcional do Ministério Público significa que o MP vai desempenhar suas funções contra quem quer que seja e vai ficar subordinado exclusivamente à Constituição e às leis. Ou seja, o Ministério Público exerce suas competências, suas atribuições, suas funções contra quem quer que seja, órgão público ou não, pessoa jurídica ou não, pessoa física ou não, autoridade pública ou não, quem quer que seja, o Ministério Público vai desempenhar suas funções. E só vai se submeter à Constituição e às leis. Tá certo? Então, pessoal, o que tudo isso tem a ver com o CNMP? Tem a ver o seguinte, que é competência do CNMP zelar por essas autonomias do Ministério Público. É competência do CNMP proteger as autonomias funcionais, administrativas do Ministério Público. Por quê, professor? Porque é responsabilidade do CNMP aprimorar, desenvolver, profissionalizar essa instituição Ministério Público, tá certo? Então, temos aqui a primeira competência do CNMP, zelar pelas autonomias do Ministério Público, administrativa ou funcional, tá certo? Zelar, proteger. Podendo, inclusive, expedir atos regulamentares. O que isso significa? O CNMP pode editar resoluções. As suas resoluções têm força normativa dentro do nosso Ministério Público brasileiro, seja MPU, seja MP dos Estados. Então, por exemplo, o CNMP pode editar uma resolução, que essa resolução tem como incumbência regulamentar o inquérito civil público do Ministério Público. Então, lá vai descrever detalhadamente todos os aspectos que os membros deverão observar no momento que estiver presidindo um inquérito civil público, tá certo? Então, é dessa forma. Aí tem uma resolução que vai regulamentar as atividades funcionais
do Ministério Público, tá certo? Então, o CNMP ele pode sim editar atos regulamentares com força normativa, com força de resolução, que deverão ser obedecidas no âmbito do Ministério Público. Tá certo, servidor? Então temos aqui a nossa primeira competência do CNMP. Zelar pela autonomia do MP, podendo expedir atos regulamentares. Ok? Muito bem. Ainda tem lá na Constituição outra competência ao MP, CNMP. Zelar pela observância do artigo 37 da Constituição. O artigo 37 da Constituição, ele fala sobre a administração pública, certo? Fala sobre os princípios da administração pública, fala sobre concurso público, a obrigatoriedade, fala o caso de provimento de cargo público, licitações, aposentadoria, disponibilidade, tudo que envolver a administração pública está lá no artigo 37, a Constituição dá as diretrizes. Então, reparem, quando o Ministério Público, seja o MPU, o MP dos Estados, estiver realizando algum ato administrativo, ele deve se sujeitar à Constituição, ao artigo 37 da Constituição e às demais leis que emanam desse artigo 37, 8.112, 8.066 e tudo mais. Então, repare, se porventura o Ministério Público não estiver observando o artigo 37 da Constituição, o que pode acontecer, professor? O CNMP pode rever aquele ato. O CNMP pode desconstituir aquele ato. Ou ainda determinar que a autoridade pública retire, anule aquele ato ilegal. Porque ele está contrário à lei. Ele está contrário à Constituição. Então, necessariamente, o CNMP realiza um controle, zela pela observância do artigo 37 da Constituição perante, sempre, exclusivamente perante o Ministério Público. Repare, é sobre a atuação de juiz? Não. É sobre a atuação de ministro da Dilma? Também não. É sobre a atuação do Ministério Público, podendo rever e desconstruir os atos administrativos, tá certo? Os atos administrativos que são incompatíveis com o artigo 37 da Constituição. Ok, futuros servidores do CNMP? Ainda, o que o CNMP ainda poderá fazer conforme o artigo 37? Então, se uma autoridade do Ministério Público, por exemplo, não observar o artigo 37, o CNMP pode aplicar algumas sanções. Por exemplo, determinar remoção de membro. Membro do Ministério Público ele tem a garantia da remoção, aliás, da inamovibilidade. Significa que membro não pode ser retirado pelo interesse da administração daquele local de trabalho. Só que essa garantia é quebrada em duas situações. Primeiro, interesse público decidido por órgão colegiado do qual o membro é vinculado, mediante a sua maioria absoluta. E mesmo assim tem que ser assegurada a ampla defesa ao membro. Essa é a primeira situação. A segunda situação é por decisão do CNMP. Aí o CNMP pode sim remover membro, tá certo? Pode determinar a remoção de membro, tá certo, servidor? Muito bem, ainda o CNMP pode determinar a disponibilidade de membro, colocar o membro ali na sarjeta para pensar sobre aquele ato que ele cometeu. Então o CNMP pode determinar a disponibilidade de membro. Outras competências, aposentadoria. Tá certo? A aposentadoria, o CNMP pode determinar a aposentadoria. Repare a seguinte situação. Determinar, certo? Determinar e cassar. Cassar a aposentadoria. Repare, o CNMP ele pode determinar a aposentadoria. Ok, a aposentadoria do membro, o CNMP pode realizar. Agora, será que o CNMP pode cassar a aposentadoria? Tá certo? Cassar? Aí não. Porque o membro do Ministério Público, ele tem a garantia da vitaliciedade. Para cassar uma aposentadoria de membro do Ministério Público, só mediante uma sentença judicial transitada em julgado. Tá certo? Então, no cassar, o CNMP não pode.
Tá certo? Ele pode determinar a aposentadoria. Agora, retirar a aposentadoria não pode. Porque a aposentadoria, repare, preste bem atenção, ó, mediante sentença judicial transitada em julgado. Tá certo? Transitada em julgado. Essa observação é importante para você, ok? Então, não é tudo que envolver aposentadoria, o CNMP vai atuar, não. Por quê? Se for para cassar a aposentadoria de um membro vitalício, sentença judicial transitada em julgado. Agora, determinar a aposentadoria, ele pode, ok? Outra observação importantíssima da aposentadoria é o seguinte: quando o CNMP for decretar a aposentadoria, ó, proventos proporcionais, tá certo? Proventos proporcionais, ok? Proporcionais. O que que isso significa? O CNMP pode determinar em aspecto disciplinar que o membro do Ministério Público fique aposentado, vá para inatividade, vá para aposentadoria. Só que o membro recebe proventos? Recebe. Só que proporcionais ao tempo de serviço. Não vai ser uma aposentadoria integral, vai ser uma aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. Tá certo, servidor? Então, olhe atento, olho gordo, em cima da aposentadoria. Primeiro ponto, o CNMP pode determinar a aposentadoria? Sim. Proventos proporcionais ao tempo de serviço. O CNMP pode cassar a aposentadoria de membro vitalício? Não. Por quê? Cassar a aposentadoria de membro vitalício, sentença judicial transitada em julgado. Repararam? Muito bem. Excelente. Então, ainda, diante disso, o CNMP pode determinar outras sanções que a lei dispuser. Por exemplo, olha só, conforme a lei complementar, o que pode acontecer? Aplicar outras sanções. A lei complementar fala o seguinte: são possíveis sanções aos membros. Ó, advertência, membro pode sofrer advertência, membro pode sofrer censura, membro pode sofrer suspensão e ainda membro pode receber demissão e cassação de aposentadoria. Tá certo? Cassação de aposentadoria. Preste atenção. A advertência, por exemplo, a Lei Complementar 65 fala: quando o membro atuar com negligência no cargo, atuou com qualquer tipo de negligência. Quem vai dizer isso é uma situação concreta. Foi negligente. Foi estranho a atuação dele. Ele descumpre um dever funcional. Então, ele está sujeito à advertência, tá certo? Está sujeito à advertência. Se porventura ele foi reincidente da advertência, foi reincidente no descumprir, foi reincidente na sua negligência do desempenho do seu cargo, aí vamos aplicar uma censura. Aí a suspensão, por exemplo, ele é descumprir uma vedação. Por exemplo, está exercendo a advocacia de forma ilegal, está exercendo, por exemplo, uma outra função pública de forma ilegal, aí o membro vai estar sujeito à suspensão. Ok? Agora, demissão e cassação de aposentadoria. Membro também pode sofrer, seja vitalício ou não. Certo? Por exemplo, abandono de cargo, sujeito a demissão. Improbidade administrativa, demissão ou cassação de aposentadoria. Agora, repare, e no âmbito do CNMP, o que o CNMP pode ou não aplicar? Repare, ele pode aplicar esses casos aqui? Será que CNMP pode demitir membro vitalício ou cassar aposentadoria? Não, tá certo? Por quê? São duas situações que a Lei Complementar 75 e também a própria Constituição fala. Sentença judicial transitada em julgado. Transitada em julgado, tá certo? Transitada em julgado. Então, repare, servidor, que para demitir membro ou cassar aposentadoria de membro mediante uma sentença judicial transitada em julgado. Agora, nessas outras situações aqui, você vai poder aplicar sanção no âmbito do CNMP. Aqui é possível, sim, o CNMP aplicar essas devidas sanções. Ok, servidor? Então,
temos aqui algumas sanções que os membros poderão sofrer no âmbito do CNMP. Advertência, censura, suspensão. Te pergunto, demissão e cassação de aposentadoria membro pode sofrer no CNMP? Não, porque sentença judicial transitada em julgado. Essas duas situações aqui, se o membro for vitalício. Ok, servidor? Muito bem, temos ainda outras competências do CNMP. Vamos observá-las, ok? Temos outras competências do CNMP. Repare aqui, dois institutos importantíssimos. Olha só. Avocar processo disciplinar em curso. Avocar processo disciplinar em curso. E ainda, rever processo disciplinar julgado, decidido a menos de um ano. A menos de um ano. Certo? Temos aqui mais duas competências ao CNMP. Avocar processo disciplinar em curso, rever processo disciplinar em curso. Professor, o que significa isso? Preste bastante atenção que isso pode ser objeto de prova. A FCC cobra demais essas duas competências nas suas provas. Primeiro instituto, avocar. Avocar é retirar a competência do seu órgão originário e trazer a competência para o CNMP. Só processo disciplinar. Repare a seguinte situação. Está tramitando um processo disciplinar no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Só que o MPDFT não está observando os prazos processuais. O MPDFT não está cumprindo a ampla defesa ou contraditória ao membro. Sendo assim, este cara, ele pode provocar o CNMP para que o CNMP avoque aquele processo disciplinar que esteja tramitando lá da origem. Ele pode trazer para o CNMP. Repare, é processo que é servidor disciplinar. E qual a grande sacada desse processo disciplinar? Que esteja em curso, esteja em tramitação. Não foi decidido, não foi julgado. Tá certo? Então eu posso avocar? Sim ou não? Pode avocar. Só que você só vai avocar processo disciplinar. E esse processo disciplinar tem que estar em curso, em tramitação. Não foi decidido. Ok? Já a revisão é diferente. A revisão, preste atenção, ó, também é sobre processo disciplinar. Só que na revisão, repare, o processo já foi julgado. O processo já foi decidido. Por exemplo, estava tramitando um PAD no MPDFT de origem. E o Procurador-Geral de Justiça aplicou a penalidade, julgou e deu uma advertência ao membro, por exemplo. Deu aqui uma advertência ao membro. Só que aquele caso não era de advertência. Aquele caso era de suspensão. Então, o que pode acontecer? O CNMP de ofício ou provocado, ele pode rever aquele processo disciplinar. Porque aquele processo disciplinar já foi decidido, já foi julgado, e já foi julgado há menos de um ano. Te pergunto, é há mais de um ano? Não, é há menos de um ano. Tá certo, servidor? Importantíssimo, ok? Há menos de um ano. Já caiu em prova, perguntando da seguinte forma. O CNMP pode avocar processo disciplinar, sim ou não? Pode. Quando ele avocar, ele vai fazer as instruções e devolver ao órgão de origem. Certo ou errado? Errado. Porque quando ele avocar esse processo disciplinar, ele vai fazer o julgamento do PAD, tá certo? Não vai mais voltar aquele processo lá, não. O processo já estava lá no órgão de origem. E o órgão de origem não deu o andamento do processo por culpa. Sendo assim, vamos retirar a competência do seu órgão de origem, trazer para cá, para o CNMP aplicar a devida punição ou absolvição, conforme o caso.
Porque quando o CNMP avoca já para decidir, condenando ou absolvendo aquele cara, ok? Já a revisão, novamente, tanto de ofício quanto provocado, tranquilo, processo disciplinar que já foi julgado há menos de um ano. Importantíssimo, servidor. O CNMP pode rever processo disciplinar? Sim. Só que ele só pode rever contra os membros. Contra os membros do MP. Tá certo? Contra os membros do Ministério Público. Só pode rever processo disciplinar contra os membros. Porque teve um caso que o STF decidiu, um caso concreto, por volta de 2007, que um servidor do Ministério Público do Estado de São Paulo, ele foi demitido. Com a sua demissão, preste bastante atenção, ele foi publicado no Diário Oficial da União. O que esse servidor fez? Entrou com uma representação no CNMP, um servidor, para que o CNMP fizesse a revisão do seu PAD, lá na origem. O CNMP fez a revisão, inclusive retornou ao Ministério Público, o nosso amigo servidor. Só que o Ministério Público entrou com uma ação lá no STF, e o STF invalidou a decisão do CNMP. Inclusive, o CNMP modificou seu regimento interno por causa dessa decisão, que diz o seguinte: para rever processo disciplinar, só pode rever se for contra os membros. Contra servidor, não tem jeito de rever processo disciplinar no âmbito do CNMP. Tá certo, servidor? Então, temos aqui dois grandes institutos, que é da avocação, o processo está em curso, que é a revisão, o processo já foi julgado, decidido. Ok? Muito bem. Outra competência que o CNMP tem, já foi objeto de prova uma vez, que é elaborar um relatório, né? Um relatório anual. Então, preste atenção. O CNMP pode, sim, elaborar relatório anual, tá certo? É um relatório anual. O que vai constar nesse relatório anual? Esse relatório vai ser entregue ao presidente da República, que vai entregar ao Congresso Nacional. O que vai ter dentro desse relatório? Duas situações. Primeiro, basicamente, é a situação do Ministério Público naquele ano, do Ministério Público, e outro também vai complementar lá, outra situação é as atividades do CNMP. Atividades do CNMP. Tá certo? Então, esse relatório anual vai constar as atividades do CNMP e a situação do Ministério Público. É um grande raio-x do Ministério Público naquele respectivo ano, tá certo? Repare, esse relatório é semestral? É bimestral? Não. Já vem perguntando em prova se é um relatório semestral. Errado. O CNMP elabora relatório anual. A partir do momento que ele elabora o relatório anual, o que vai constar nesse relatório? É vamos dizer assim, a radiografia e a situação do Ministério Público e as atividades desenvolvidas pelo CNMP naquele ano. Tá certo, servidor? Então, temos aqui as competências primordiais do Conselho Nacional do Ministério Público, sendo que o CNMP pode avocar processo disciplinar que esteja em curso, pode rever processo disciplinar contra os membros que já foi julgado há menos de um ano, e ainda o Conselho Nacional do Ministério Público poderá, pessoal, preste bastante atenção, o CNMP ele pode rever atos administrativos, pode desconstituir atos administrativos que não observaram o artigo 37 da Constituição, porque é responsabilidade do CNMP zelar pela observância do artigo 37. Pode determinar a remoção de membro, pode determinar a disponibilidade de membro, pode determinar a censura, a advertência, dentre outras sanções. Observação, CNMP pode determinar demissão de membro? Não, tá certo? Pode cassar a aposentadoria de membro? Também não, tá certo?
Agora, o CNMP pode colocar aquele cara em aposentadoria, colocar em disponibilidade, colocar em aposentadoria, com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço. Agora, se quer na sua prova, o CNMP tem competência de demitir e cassar a aposentadoria dos membros. Certo ou errado? Erradíssimo. Não pode demitir e não pode cassar a aposentadoria de membro. Ok, servidor? Então, ficamos por aqui com mais um vídeo, mais uma aula destinada às competências do CNMP, ok?